Tenho falado sobre Santíssima Trindade durante alguns meses e creio que este tema estender-se-á ainda por alguns outros. Até porque, se eu vivesse 100 anos e durante 100 anos eu falasse sobre Santíssima Trindade, ainda não teria falado sobre a introdução. A mente humana é insuficiente. O intelecto humano é insuficiente para discorrer sobre tão grande mistério, que é a fonte dos demais mistérios e é a luz que ilumina os demais mistérios. Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas. Deus uno e trino. Um Deus família. Um Deus comunidade. Um Deus colegialidade. Esse Deus, dentro desse tema da Santíssima Trindade, eu estou trabalhando, creio que você já percebeu, dois temas. O tema da unidade, um Deus, e o tema da fraternidade, três pessoas, família. Unidade e bondade. Unidade e fraternidade. Tenho falado do 100% ser bom. Devemos ser bons 100% porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E veremos um pouco disso de forma rápida no Catecismo da Igreja Católica. Então veja bem, esse Deus, comunidade, ele revela-se. Esse Deus comunidade se dá a conhecer. Eu já falei sobre este verbo conhecer na Bíblia. Então esse Deus comunidade, ele se dá a conhecer e estabelece com a humanidade uma relação de intimidade, uma relação familiar, uma relação que ele quer que assim possamos viver. Em relação a ele, olha aqui a vertical da cruz, o amor a Deus. Deus quer que tenhamos uma relação familiar com ele, a haste vertical da cruz, e uma relação familiar fraterna com os nossos irmãos, a horizontal da cruz, a ética. A ética cristã não é uma moralidade suspensa no vazio, suspensa no vácuo, não. A moralidade cristã, a ética cristã, ela está presa na haste vertical da mística, da espiritualidade, da comunhão com Deus, do amor a Deus. Porque amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o próximo como a mim mesmo. Às vezes, queridos, a gente faz o sinal da cruz e nem sabe por que estamos fazendo o sinal da cruz. Já decoramos, vemos outros fazerem a gente faz também, mas não temos a definição, não conhecemos minimamente a mística, a profundidade que está nesse sinal. Um grande sinal da nossa fé. Então esse Deus família, esse Deus comunidade, ele não apenas se dá a conhecer, mas ele estabelece uma relação familiar com a humanidade. O verbo conhecer na Bíblia, já disse para vocês, ele tem a ver com intimidade, com aquilo que acontece entre um homem e uma mulher. E fulano conheceu a sua mulher e dali teve um filho, ou seja, é intimidade. Deus estabelece essa relação de intimidade conosco. Ele quer que sejamos uma família, assim como a Santíssima Trindade é uma família.
Deus também quer que a humanidade seja uma só coisa com Ele, uma só família, uma só comunidade. Lá em Gênesis, no capítulo 12, lemos quando Deus chama Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então essa relação de Deus com a humanidade, essa revelação de Deus com a humanidade, passa ali por Abrão, passa por Israel. Deus não chamou apenas um homem, Ele chama um povo. Para quê? Para que Deus chamou Abrão? Para que Deus chamou Israel? Para que fossem fechados em si? Para que estivessem na clausura do seu egoísmo e do seu egocentrismo? Não. Em Abraão e em Israel estão o germe. Entenda isso, queridos. Em Abraão e Israel estão o germe do projeto de Deus, que é fazer da humanidade uma família. O sonho dos faraós, o sonho de Alexandre o Grande e de tantos outros, que quiseram a qualquer custo implantar a helenização. Ele baseia-se neste grande projeto de Deus, porém esse grande projeto de Deus de fazer da humanidade uma família, ele foi diluído na temporalidade dos governos. Ele foi diluído para uma esfera simplesmente social. É interessante que já aqui no prólogo, logo em seguida ao prólogo do catecismo, a gente lê algo interessante. E eu quero já terminar por aqui. No número 1 do catecismo, tem o prólogo, né? Você lembra do prólogo, que foi que a gente falou do prólogo, né? A vida eterna é esta, que eles se conheçam a ti, o Deus único verdadeiro. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Tá? Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isto é doutrina da Igreja Católica. Conhecimento da verdade. Meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, afora o nome de Jesus, Atos capítulo 4, versículo 12. Isso aqui é doutrina católica, queridos. Não se deixe levar por aquilo que muitas pessoas querem que seja o ensinamento da Igreja Católica, e não é. A própria Bíblia é deturpada. A própria Bíblia é deturpada para se construir uma Bíblia segundo aquilo que querem interpretar de forma fundamentalista. De forma fundamentalista, ao pé da letra. Mas a verdade contextualizada que a Igreja Católica prega, isso não é dito. Porque, claro, não é conveniente. Não é conveniente. Você já percebeu que está com um negócio bem aqui assim, querendo falar, né? Esperar a hora certa. Não devemos nos deixar levar pelos impulsos. E só Deus para nos controlar, para nos dirigir, né? O domínio próprio é obra do Espírito Santo e devemos buscar. E eu sei o quanto me é difícil. O quanto me é difícil ser católico, queridos. O quanto me é difícil imitar os santos, imitar Maria Santíssima. Porque conheço minha natureza tão pecadora. Mas vamos lá.
Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade. Em um desígnio de pura bondade, pura bondade. Deus é bom, já mostrei para vocês alguns versículos bíblicos, alguns, que são muitos os que mostram. Por sinal, quando a gente estuda sobre as intervenções de Deus, não existe uma intervenção de Deus em favor do seu povo que não se tenha dado pelo seu amor, pela sua grande bondade para com o seu povo. Então, Deus infinitamente perfeito em si mesmo e em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. O que é vida bem-aventurada, queridos? Vida feliz. Vida eterna. Vida que é. Não é algo que existe, deixa de existir, mas aquilo que é. Então esse Deus, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada, de sua felicidade, de sua vida eterna. O que é ser bom, queridos? Ser bom é ser feliz. O que é ser feliz é ser bom. Vou falar sobre isso depois para vocês. Eis porque desde sempre em todo lugar, Deus está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a igreja. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus família, se dá a conhecer, revela-se, estabelece com a humanidade uma relação familiar, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estabelece com a humanidade uma relação familiar, um conhecimento, uma intimidade. Ele chama Abraão, ele chama um homem, ele chama um povo, ele elege um povo, não para que este povo seja fechado em si, mas para que este povo expanda-se, para que este povo propague-se, para que este povo mostre a imagem e semelhança de Deus aos quatro cantos. O que não aconteceu porque Israel fechou-se. Israel trancou as portas, é nós e é só nós. Deixaram de ser realmente aquilo que Deus queria. Não cumpriram a finalidade para a qual Israel foi eleito. Então Deus, em um desígnio de pura bondade, ele reúne os homens dispersos pelo pecado na unidade da sua família, a igreja. O que é que Deus quer? Missionário, o que é que tu estás querendo com este ensinamento sobre Santíssima Trindade? Que estejamos todos debaixo da paternidade divina e nos reconheçamos como irmãos. Porque a fraternidade é fruto e é produto da paternidade única. Quando reconheço a paternidade única, é impossível que eu não desça da minha cavalgadura. É impossível que não me compadeça.
É impossível que eu passe de largo. É impossível que eu não transforme a mística em horizontalidade, em ética, em fraternidade, em bondade. É impossível, queridos, alguém que ama a Deus, que diz amar a Deus e não ama o próximo. E São João vai dizer, esse é mentiroso, porque quem diz que ama a Deus a quem não vê e aborrece o próximo a quem vê, esse é mentiroso. Enquanto, queridos, não vivermos esta dimensão de mística, de espiritualidade, de contato, de comunhão com Deus, transformada em fraternidade, seremos pessoas 100% egoístas e não 100% bondosas e caridosas? Não seremos jamais a imagem e semelhança de Deus? Não cumpriremos a nossa finalidade? Não cumpriremos o projeto de Deus para nós? Seremos pessoas egocêntricas? Seremos pessoas que queremos que tudo gravite ao redor de nós? Mas quando reconhecemos essa paternidade única, é natural que vivamos aquilo que dizia-se antigamente, e é oportuno que hoje também se diga, agere sequitur esse, ou seja, o agir segue o ser. Se sou filho de Deus, se estou debaixo da paternidade divina, é inconcebível, é inaceitável que não veja o outro como meu irmão. É impossível que não veja o outro como alguém merecedor da minha atenção, merecedor do meu esforço. Que possamos viver, queridos, esta graça. Por sinal, Deus quer que vivamos a sua vida bem-aventurada, a sua vida feliz. No próximo encontro, permitam-me falar um pouco sobre um homem que você já ouviu falar, Sócrates. Vou discorrer um pouco sobre o que Sócrates falou, sobre o ser feliz. O que Sócrates queria era que o homem fosse feliz. Ele não queria, ele não idealizava ser um filósofo metafísico. Isto foi consequência da sua história, da sua carreira. O que Sócrates queria era que o homem fosse feliz. E ele descobriu que é impossível a felicidade sem a bondade. No próximo vídeo falarei um pouco sobre isso. Basta, por enquanto, absorver que Deus, Ele quer que eu viva a sua vida feliz, a sua vida bem-aventurada. Ele quer que eu seja uma pessoa boa, porque Ele é bom. E em um desígnio de pura bondade, Ele reuniu um povo, Ele revelou-se a um homem, Ele revelou-se a um povo, e Ele quer, ainda hoje, a igreja seguindo esta mentalidade, a esteira do Antigo Testamento, ela diz para nós que Ele continua a querer reunir toda a humanidade na sua família, a igreja. Uma igreja, um corpo que tenha uma cabeça, Jesus Cristo. Grande abraço, até um próximo encontro.